Bem-vindo a um mundo onde a tecnologia e a arte se unem para criar algo verdadeiramente surpreendente. O processamento de linguagem natural, NLP, é uma ramificação da ciência da computação e da inteligência artificial que utiliza conceitos da linguística para tratar problemas de geração e de compreensão da linguagem natural humana. Os grandes avanços que pudemos observar nos últimos 5 anos foram extremamente disruptivos para o conteúdo artístico que consumimos e produzimos. Além dos avanços nas IAs geradoras de imagens, sons e música, a habilidade de produzirmos arte apenas digitando um prompt em linguagem natural foi provavelmente a barreira a ser saltada para que qualquer pessoa possa se aproveitar das novas tecnologias. Isso abre uma caixa de Pandora de possibilidades para artistas tradicionais explorarem novas ferramentas e para novos artistas e pessoas leigas poderem explorar sua criatividade de uma maneira com a qual nunca conseguiram. Mas em que ponto essas novas possibilidades podem se tornar um problema? Transformers na música. Os Transformers são um tipo específico de arquitetura de rede neural que se destacou em tarefas de PLN, pois são especialmente eficazes em lidar com sequências de dados, detectando padrões complexos. Isso os torna úteis não só para textos, mas para a geração de música, que pode ser vista como uma sequência de notas, acordes e palavras. Composição de letras. Para a composição de letras, os Transformers podem ser treinados em grandes volumes de texto para aprender padrões linguísticos. Ao fornecer um contexto ou tema específico, o modelo pode gerar letras que seguem o estilo e a temática desejados. Composição de harmonias. Analogamente, podem também aprender a relação entre notas musicais e criar sequências harmoniosas. Isso envolve a compreensão das progressões de acordes e das relações entre diferentes notas. Composição de melodias. Da mesma forma, os Transformers podem aprender padrões melódicos e criar sequências de notas que sigam uma melodia específica. Combinação de elementos. Essas técnicas podem ser combinadas para criar músicas completas. Por exemplo, as letras geradas podem ser harmonizadas e combinadas com uma melodia para criar uma canção completa. É importante notar que, embora essas técnicas tenham o potencial de gerar música de forma autônoma, o papel dos humanos na curadoria, supervisão e ajuste é crucial para garantir resultados de alta qualidade e coesão artística. Hoje em dia, muitas plataformas que oferecem serviços de geração de música para o público geral funcionam com bancos de dados gerados por uma equipe de músicos contratados pela própria empresa. Além disso, o uso ético dessas tecnologias deve sempre ser uma consideração central. Um dos maiores problemas encontrados é obter o consentimento do artista que fornece o conteúdo original. Deepfakes são criados por modelos de inteligência artificial denominados redes generativas adversárias, ou GANs. São uma arquitetura de redes neurais profundas que consiste em duas redes, um gerador e um discriminador, que operam de forma adversarial, como diz o próprio nome. Essas redes são adequadas para esse propósito devido a várias razões. Capacidade de aprendizado não supervisionado, o que é crucial para tarefas de síntese de voz, já que não é necessário fornecer alinhamentos precisos entre entrada e saída. Geração de conteúdo realista. A competição entre o gerador e o discriminador durante o treinamento leva a uma melhoria contínua na qualidade do conteúdo gerado. Isso é fundamental para criar deepfakes de voz que soam o mais realistas possível. Flexibilidade. GANs são altamente flexíveis e podem ser aplicadas a uma ampla gama de tarefas de síntese, incluindo voz e imagens. Isso torna as GANs adequadas para a criação de deepfakes de voz, bem como para a geração de deepfakes de vídeo e imagens. Capacidade de capturar características complexas. As GANs têm a capacidade de aprender características complexas e sutilezas da voz de uma pessoa, como entonação, sotaque, padrões de fala e até mesmo a personalidade vocal. Aprimoramento contínuo. Durante o treinamento, o gerador de GANs é incentivado a melhorar constantemente sua capacidade de imitar a voz da pessoa-alvo. Isso leva a deepfakes de voz que se tornam cada vez mais convincentes à medida que o treinamento avança. Para ilustrar o funcionamento das redes generativas adversariais, GANs, podemos considerar o cenário de deepfakes de voz, onde a arquitetura GAN desempenha um papel fundamental. Imagine que desejamos criar uma gravação de áudio na voz de um famoso locutor de notícias, mesmo que ele não tenha gravado essa mensagem. As GANs permitem que isso seja feito de maneira surpreendentemente convincente. O gerador da GAN é como um artista que pinta um quadro. Inicialmente,
Ele não sabe como reproduzir a voz desse locutor, mas ele tenta, repetidamente, criar gravações. O discriminador, por outro lado, é como um crítico de arte que examina essas gravações. O crítico é treinado para distinguir entre gravações reais e as criadas pelo gerador. Conforme o gerador tenta criar gravações cada vez melhores, o discriminador fica mais astuto e torna-se melhor em identificar deepfakes. O processo de competição entre o gerador e o discriminador continua até que as gravações geradas sejam tão realistas que o discriminador não possa mais distinguir entre elas e as gravações reais. É um jogo de gato e rato, onde o gerador aprimora constantemente sua capacidade de imitar a voz do locutor-alvo. Essa flexibilidade das GANs não se limita a deepfakes de voz. Elas também podem ser aplicadas em outras áreas, como na criação de imagens realistas de rostos que não existem, tradução automática de idiomas, e muito mais. As GANs dependem de um banco de dados consideravelmente grande para o treinamento das redes, entretanto, isso não é um problema. O amplo acesso à música na internet permite com que uma pessoa tenha uma quantidade massiva de dados para produzir deepfakes com a voz de qualquer artista musical. O que antes era feito somente por especialistas, pode ser feito por qualquer um em websites e outras plataformas disponíveis ao público. Isso levou a produções inofensivas como o elenco do desenho Bob Esponja cantando diversos hits, e também a produções controversas, como a utilização da voz de cantores que já faleceram para produzir novas músicas. Beatles e John Lennon. Linkin Park. Veja a música feita com inteligência artificial do The Weeknd e Drake. Came out with my ex like Selena, the flex, bumping Justin Bieber, the fever had left, she know what she need, all she blessed, giving me my best, yeah. I got my heart on my sleeve with a knife in my back, what's with that, 21 I love. O DJ e produtor musical David Guetta utilizou uma inteligência artificial para compor uma música do rapper Eminem, tanto a letra quanto a melodia e a voz. Ele gostou muito, e atiçou em um de seus shows, mas disse que não lançaria a música. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. Eminem, bro. There's something that I made as a joke and it works so good, I could not believe it. I discovered those websites that are about AI. Basically, you can write lyrics in the style of any artist you like. So I typed, write a verse in the style of Eminem about future rave. And I went to another AI website that can recreate the voice. I put the text in that and I played the record and people went nuts. Algo para se pensar bastante, não é mesmo? É importante considerar o consentimento do artista original. Com certeza é moralmente errado utilizar a voz de uma pessoa viva que não deu seu consentimento, mas como podemos defender as pessoas que já faleceram, e que provavelmente nunca imaginaram que isso seria possível? A prática do sampling e da interpolação, que são formas de utilizar elementos de músicas antigas em novas composições, é uma maneira considerada legítima e autêntica de se reaproveitar de peças que já existem. Entretanto, gerar músicas a partir de uma base de dados pode ser considerado autêntico. E ao utilizar uma plataforma de inteligência artificial para gerar uma música, a quem deveria pertencer os direitos autorais? Ao artista da base de dados? À plataforma? Ou ao artista que utilizou a plataforma? Enfim, a inteligência artificial na arte foi criada para ser utilizada como uma ferramenta para artistas, mas ela se tornou tão poderosa que existe um medo genuíno de que os próprios artistas sejam substituídos por ela. Estamos navegando por águas desconhecidas, sem regras claras. A pergunta é: você colocaria uma música feita por uma máquina na sua playlist? Isso diz muito sobre como a inteligência artificial está mudando a nossa relação com a arte e a criatividade. Estamos em um momento empolgante e desafiador, onde o papel da tecnologia na arte continua a evoluir, e precisamos encontrar um equilíbrio entre o potencial das máquinas e a expressão única dos artistas humanos.
Veja esse vídeo por exemplo, ele foi completamente feito usando imagens fictícias, uma voz computadorizada e uma pauta feita em colaboração com diversas inteligências artificiais. Obviamente teve um longo trabalho de edição, porém, veja em que ponto chegamos. E te digo mais. Isso é só o começo. Obrigado. E até a próxima.